E aí, para a gente responder essa pergunta, basta a gente fazer uma simulação. Ele afirma lá no início do texto que as 32 equipes elas são formadas em 8 grupos com cada uma desses 8 grupos com 4 equipes. Né? Então vamos supor que um desses 8 grupos são formados pelas equipes A, B, C e D. Então, com certeza absoluta, um grupo que é formado pelas equipes A, B, C e D, se eu estiver analisando a equipe A, se eu estiver fazendo parte dessa equipe A, nessa primeira fase, essa equipe A, ela vai jogar contra a equipe B, contra a equipe C e contra a equipe D. Portanto, nessa primeira fase, ela terá jogado 3 jogos. O A contra B, o A contra C e o A contra D. Lembrando, ficou bem claro que não há jogo de ida e volta. É uma única partida. Então, só na primeira fase são 3 jogos. Supondo que eu, participante da equipe A, tenha me classificado para a próxima fase, eu e uma outra equipe, mas vamos falar só da minha equipe, eu agora vou disputar a fase de oitavas de final. E a oitava de final, óbvio, né? É uma única partida com um outro adversário que também foi classificado. Então, se para eu passar para a próxima fase, eu só preciso disputar um jogo. Logo depois das oitavas, se afirma que vem as quartas de final. E para eu passar por essa fase, eu também, a equipe A também só precisa de um jogo. Vem a semi. E eu só preciso, para passar para a final, eu só preciso de um jogo. E finalmente, não vai dar para escrever aqui, eu vou escrever lá em cima, a finalíssima é o último jogo que eu vou jogar. Então eu vou jogar 3 jogos nas oitavas, três jogos na primeira fase, um jogo nas oitavas, um jogo nas quartas de final, um jogo na semifinal e, finalmente, um jogo na final, que não consegui escrever aqui. Primeira fase, oitavas, quartas, semi, 1, 2, 3, 4, com 3, 7. Então, primeira fase, oitavas, quarta, semi e final. Pronto. Ou seja, quantos jogos, pessoal, essa equipe que eu participo, eu vou acabar jogando? São 7 jogos. Primeira pergunta respondida. Quantos jogos uma certa equipe precisa para se sagrar campeã? 7 jogos. Agora a gente vai para uma segunda parte do problema, que é a parte da escala dos jogos, né? Se eu jogo num determinado dia, eu só posso jogar 3 dias depois. Então observa o seguinte, né? São 7 jogos. Eu vou ter o jogo 1. O que eu estou chamando de J1? Eu estou chamando de jogo 1. Então, J1 é jogo 1. O J1 eu joguei, vamos supor, né,
que eu tenha jogado, já que é uma estreia, vamos supor que eu tenha jogado no primeiro dia do torneio. E isso não interessa em que dia do torneio eu joguei. O que eu estou querendo saber é o seguinte, quantos dias eu preciso para jogar os 7 jogos? Então, o primeiro jogo, jogo 1, eu joguei no primeiro dia, na minha estreia. Correto? O próximo jogo, eu só posso jogar passados 3 dias, né? É o tal do domingo. 3 ou 4 dias, meu diretor? Volta lá para mim. Acho que são 3 dias, né? 3 dias, obrigado. Então, assim, é o que ele falou, né? Domingo, segunda, terça, quarta, jogo quinta. Então, aqui eu vou jogar no 4º dia. Joguei no primeiro, tive um intervalo de descanso de 3 dias, o meu próximo jogo vai ser no 4º dia. E o próximo jogo? Bom, eu sou obrigado a ter um intervalo de 3 dias. Então, o meu próximo jogo vai ser no 7º dia. Opa! Acabei de criar uma progressão aritmética. A gente tem uma PA aonde vê se você concorda comigo. Nessa PA, o primeiro termo é 1 e a razão dessa PA é 3. Então, por conta disso, o meu 7º termo vai ser... Vamos dar uma olhadinha? O meu 7º termo, ele vai ser o A1. Quem é o nosso primeiro termo? Vai ser volta lá, meu diretor. Eu acho que eu tô confundindo aqui as bolas. Acho que a razão é 4, né? Estou falando aqui. Exatamente. É de 3 em 3 dias, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, vem quinta. Então, aqui a razão... Desculpa, pessoal. A razão aqui é 4, perdão. E olha que eu pedi, né? Para você ficar ligado nessa parte. Quem caiu fui eu. Então, no 5º dia, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, a razão dessa PA é 4. Lembra que eu falei? Ó, domingo é o dia 1. Segunda, terça, quarta, quinta. É o 5º dia. Eu falei isso e eu escrevi o contrário aqui. Então, a razão é 4. Então, o meu 7º termo, pelo termo da PA, né? É A1 mais 7 menos 1 vezes a razão. Glaucio, da onde você tirou isso? O termo geral da PA. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembra do enésimo termo que vocês me perguntaram? Quem é o enésimo termo? Quem é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o 7º termo. E por que eu quero encontrar o 7º termo? Porque ao encontrar o 7º termo, ao encontrar a posição, o dia que eu vou jogar a minha 7ª partida, nessa 7ª partida eu completei o torneio inteiro. Então eu consigo estabelecer quantos dias foram necessários para jogar até o 7º jogo desse torneio. Então eu quero encontrar o 7º termo. O meu N é 7. Quem é o meu primeiro termo? Ora, o meu primeiro termo eu vou considerar como sendo o primeiro, porque é o meu primeiro jogo. Eu joguei a minha estreia. Então é o meu primeiro dia nesse torneio jogando. 7 menos 1, 7 que é o N, 7 menos 1, 6. E a razão dessa PA, que eu escorreguei e você não pode escorregar, é igual a 4. Portanto, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25.
Um último detalhe, vamos voltar ali na pergunta. Um último detalhe é que ele não perguntou de uma maneira direta o número de jogos, o número de dias necessários para uma certa equipe completar todos os 7 jogos. Ele não perguntou isso. O que ele perguntou é o número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio. Mas espera aí, para eu realizar esse torneio, eu tenho que oferecer a mínima condição para que uma determinada equipe consiga jogar os 7 jogos intervalando de 3 em 3 dias. Então, de fato, essa é a quantidade mínima de dias para se garantir que uma determinada equipe alcance a final sem transgredir essa regra de intervalar um jogo para o outro em 3 dias. Ah, então significa que todo torneio com essa característica vão ter 25 dias apenas? Não. Porque eu não posso garantir que eu que joguei na segunda-feira o primeiro jogo, que todos os outros 31 times vão jogar no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Então, assim, o que eu estou dizendo é que a condição mínima para se estabelecer esse torneio é garantir que uma equipe jogue todas as 7 partidas, respeitando esse salto de 3 dias entre um jogo e outro. Portanto, o gabarito dessa questão, de fato, é a letra B, 25 dias. Vou responder aqui. Letra B. (25 dias). Agora é a sua vez. Vou organizar o quadro aqui para você poder fazer o print. E enquanto você printa, dá uma printada aí, vou sair daqui da frente, dá aquela printada, printou, enquanto você está aí assimilando cada coisa que eu disse, eu vou para as perguntas. Então vamos lá. Tem uma galera que se perdeu ali um pouquinho, eu acho. Aonde? No começo. No começo. Então vamos lá. No começo. Então vamos lá. Vamos para o começo. Primeiro, vamos supor que eu esteja jogando nesse time aqui, no time A. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte. Para garantir a quantidade de dias para que uma determinada partida, para que um determinado time, o meu time, consiga jogar todos os 7 jogos. Quais são os 7 jogos? Os 3 jogos da primeira fase. O jogo das oitavas de final. O jogo da quarta de final. O jogo da semifinal e o jogo da final, eu preciso, primeiramente, saber desta quantidade. Eu preciso, para chegar à final, eu preciso de 7 jogos. E outra, eu também preciso garantir que entre um jogo e outro, eu consigo descansar durante 3 dias. Então vamos lá, devagarzinho. São 32 equipes. Essas 32 equipes vão ser divididas em 8 grupos com 4 times. O meu time ficou em um desses 8 grupos. Eu vou jogar com as equipes B, depois eu vou jogar com a equipe C e depois eu vou jogar com a equipe D. E não tem essa história. Primeiro eu jogo na casa do adversário, depois o adversário joga na minha casa. Não, é um jogo único. O A só vai jogar uma vez com B nessa fase. O A só vai jogar uma vez com C. E o A só vai jogar uma vez com D. Então, esse time, na primeira fase, joga 3 vezes. Então, já são 3 jogos. Passei para oitavas de final. Passei para a próxima fase. Na próxima fase, eu vou jogar com alguém que se classificou também. E se eu ganhar essa partida,
eu automaticamente já passo para a próxima fase. Não tem nenhuma outra partida. É uma partida eliminatória. Então, eu passei para as oitavas, eu ganhei nas oitavas de final, então eu já vou jogar a próxima partida, que são as quartas de final. Se eu ganhar essa partida, que também é eliminatória, eu vou para a semifinal. E se eu ganhar a semifinal, eu vou para a última partida, que é a final. Então eu jogo 3 partidas na primeira fase, uma partida nas oitavas, uma partida nas quartas, uma partida na semi, uma partida na final. Então eu vou jogar 7 vezes. Para ser campeão, eu não posso jogar somente 3, ou 4, ou 5, ou 6. Para eu ser campeão, para eu participar de todo o torneio, para eu participar do primeiro momento até o último momento do torneio, eu tenho que jogar 7 vezes. Aí vem uma segunda parte da questão, que é a questão dos intervalos. Eu não posso jogar o primeiro jogo na segunda e o próximo jogo na terça. Não posso fazer isso. Eu tenho que descansar. Então, se eu jogar, por exemplo, no domingo, eu vou descansar segunda, eu vou descansar terça, eu vou descansar quarta. E só vou jogar na quinta. Então, olha só. Domingo é o dia que eu joguei. Vou chamar de dia 1. Descansei 2, descansei na segunda, descansei na terça, descansei na quarta. E vou jogar na quinta. Então eu vou jogar no quinto dia. Eu joguei o primeiro dia e agora eu vou jogar no quinto dia. Então, o primeiro jogo vai ser no primeiro dia, o segundo jogo vai ser no quinto dia. Veio quinta-feira. Tenho que descansar sexta, sábado, domingo e segunda. Vou jogar agora terça. Eu descanso 3 dias e jogo no próximo dia. Então, passam mais 4 dias e eu jogo no 9º dia de torneio. Então, você observa que eu acabo, entre um jogo e outro, eu acabo intervalando 4 dias. Porque eu tenho que incluir o dia que eu estou jogando. São os 3 dias de descanso e mais aquele dia que de fato eu vou jogar. Isso gera uma PA, onde o primeiro termo é 1 e a razão, o salto, é de 4 em 4. Então a razão é igual a 4. Beleza. Quero saber em que dia, né? Quantos dias se passaram até chegar na final, no 7º jogo. Passaram-se 25 dias. Então, até o primeiro jogo, no primeiro dia, até o 7º jogo, eu precisei de 25 dias, contando os intervalos de descanso. E ele queria isso. Ele queria o tempo mínimo para a execução desse torneio. O tempo mínimo é a garantia mínima de que qualquer time que começou na primeira fase chegue na parte final, na final do campeonato, respeitando esse intervalo de 3 dias em 3 dias. Essa é a questão. Questão de 2022, questão que foi considerada difícil não pela parte técnica, e sim pela interpretação. Beleza? Continuamos com dúvida, Renanzinho? Não, acho que não. O Ana perguntou se fosse só A, B e C. Ah, sim. Seria um jogo a menos. Seria um jogo a menos. Seriam 6 partidas. Seriam 6 partidas. Exatamente. Inclusive existe essa... A Copa do Mundo tem quantas equipes hoje em dia? São 32. Ainda são 32. Mas, esse molde que é esse molde. E o que será agora, a partir de agora? É 64? Já vão ser Então serão 64. Então, se trabalhar com a mesma proposta, 64, tendo 4 times por grupo, você passa a ter 16 grupos de 4. Então você vai ter possivelmente mais uma fase além das oitavas de final. Você vai ter um jogo a mais. Tem só 2 perguntas aqui. Ó. Paulo Vitor. Paulo Vitor, deixa eu ler aqui o Paulo Vitor. O Paulo me pergunta, boa noite, professor. A PA pode variar a razão a partir do 3º termo? Não, não pode. Uma PA, né, a gente chama de PA de primeira ordem, a razão ela é constante.
Beleza? A razão, ela é constante. Então, o próximo termo vai ser 13, o próximo termo vai ser 17, o próximo termo vai ser 21, tá certo? Muito obrigado pela sua pergunta, Paulo. E qual é a outra pergunta? A Isabela perguntou se São Paulo conta o dia do primeiro jogo, conta, né? Conta, na verdade, conta o dia do próximo jogo. Conta o dia do próximo jogo. Eu tô no primeiro jogo, eu intervalo, né? Tem o intervalo do descanso dos 3 próximos dias e eu conto o 4º dia como já sendo o próximo jogo. Que mais? Tá escrito na questão, acho que aí não, né? Aqui, ó, tá escrito na questão que é só um jogo nas oitavas por diante, porque na primeira fase a questão disse que ia jogar contra todos os jogos do mundo. Então, joga 3 vezes. Isso, joga 3 vezes. São todos os times do mesmo grupo. Então, se for, sei lá, aqui eu vou mandar malzão, gente. Vamos imaginar que fosse Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. O Brasil vai jogar com a Argentina, vai jogar com o Chile e vai jogar com a Colômbia. Vão ser 3 jogos. E não vai ter ida e volta. É um jogo único. É um jogo único contra a Argentina, é um jogo único contra o Chile, é um jogo único contra a Colômbia. Belezinha? Beleza? Vamos para a próxima? Toca o barco? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão. Questãozinha de número 2, que caiu no Enem de 2020. A questão diz assim, olha, no Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos do médio e os 4 anos de graduação, o tempo médio da graduação é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudos das pessoas acima de 14 anos, é ainda muito pequeno conforme apresentado na tabela. Então ele dá uma tabela onde em 1995 é 5,2 o tempo médio de estudos de uma pessoa, né? Em 99 já vai para 5,8, em 2003 já é 6,4, em 2007 já é 7, né? E aí ele continua a questão afirmando o seguinte, olha, considere que o incremento no tempo de estudos a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050. Vamos traduzir o que ele falou aí. O que ele está chamando de incremento no tempo de estudo a cada período? Observa que de 5,2 para 5,8 houve um incremento, um acréscimo de 0,6. De 5,8 para 6,4 houve um incremento, um acréscimo de 0,6. Então esse acréscimo ele é constante. Passa de 4 em 4 anos, existe um aumento de 0,6. É um incremento constante, é um valor constante. É isso que ele está falando. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período de quantos anos, gente? Período de 4 anos, de 4 em 4 anos. Ele seja constante, nesse caso constante sempre 0,6, até o ano de 2050. Então ele está garantindo para a gente que até 2050 essa parada vai aumentando de 0 em 6 em 0,6, constante. E se pretende... E que se pretenda, melhor dizendo, chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Opa, vamos voltar para essa parte. Qual é o tempo necessário para você chegar até a graduação? 16 anos. Então eu preciso de 16 anos, porque são 9 anos de fundamental, 3 de médio e 4 de graduação. 9 mais 4, 13, mais 3, 16. Então, o que ele está falando, para se chegar até o ensino superior, são exatamente 16 anos. Eu não quero chegar exatamente a 16 anos. Eu quero chegar a 70% desses 16 anos. A pergunta é, o ano em que o tempo médio de pessoas
que tem a idade acima de 14 anos, que é justamente o tempo médio dessa tabela, das pessoas que pertencem a essa tabela. Essa tabela que a gente analisou, que vai de 0,6 em 0,6, é justamente desse perfil de pessoas. Pessoas com idade acima de 14 anos. Então, o ano em que o tempo médio de estudos de pessoas acima de 14 anos atingirá esse percentual pretendido, que percentual? 70% de 16 anos. Vai ser em que ano? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, como é que a gente vai montar esse exercício? Devagarzinho também. Então, essa questão 2, ela é uma questão do Enem do ano de 2020. E a questão, ele quer saber, no final das contas, né? Ele quer saber o seguinte, dá uma olhadinha na tabela. A tabela já te monta uma PA. E a PA que eu estou falando é dessa linha aqui. O primeiro termo é 5,2, o segundo termo é 5,8, o terceiro termo é 6,4. Então eu estou falando dessa PA. A1, 5,2, A2, 5,8, A3, 6,4, assim sucessivamente. Você pode observar que nesses três termos já fica claro que a razão dessa PA, o meu R, a razão dessa PA é 0,6. Então, já fica atento que esses três termos são suficientes, vamos dizer assim, para você chegar a essa conclusão. E eu quero, preste atenção agora nessa parte, inclusive levando em consideração uma pergunta que foi feita lá na primeira aula. Eu não sei em que posição, em que termo da PA isso vai acontecer, mas vai existir algum termo que eu não sei qual é, por isso que eu estou chamando de AN, em que o valor de AN será 70% de 16 anos. Porque essa foi a condição do problema. Eu quero saber em que momento a média de idade dessas pessoas acima de 14 anos corresponderá a 70% do ideal, 16 anos. Eu não sei em que momento isso vai acontecer. Eu não posso definir se é o quarto termo, se é o quinto termo, se é o 10º termo. A única coisa que eu sei é que é algum termo. Bom, quanto vale esse termo? É uma outra pergunta, né? Então, 70%, eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho, e eu não sei como é que você faz essa continha. Eu costumo pegar o 7, multiplicar 16 e desse resultado dividir por 10. Então, ó, 16 vezes 7, 42, 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Então, 112. 112 dividido por 10, esse valor vai ser igual a 11,2. Então, entenda o que está acontecendo. Eu tenho uma progressão aritmética, aonde o primeiro termo é 5,2, as coisas estão aumentando de 0,6 em 0,6, até chegar um momento que eu não sei qual é, mas eu sei que vai ser igual a 11,2. Então, se eu não sei, qual é a fórmula que a gente viu hoje que vai determinar esse lugar desconhecido? Quem é que vai me oferecer esse valor de N? Quem vai me oferecer esse valor de N é o termo geral. Mas o nosso AN
é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ora, eu tenho o valor de AN, eu tenho o valor de A1, eu tenho o valor do R. A única coisa que eu não tenho, e é justamente o que eu quero saber, é o valor de N. Então, vamos ao valor de N. No lugar do AN, eu vou escrever 11,2. No lugar do A1, eu vou escrever 5,2. Mais N menos 1 multiplicado pela razão. A razão é 0,6. Então, não custa nada destacar quem eu quero. Eu quero N. E por que eu quero N? Porque se eu souber o N, eu sei a posição. E sabendo a posição, eu sei qual é o ano que isso aconteceu. Mas vamos primeiro encontrar o N. Vamos lá. De que maneira eu posso resolver essa equação? Uma maneira que eu acho mais simples é passar o 5,2 para o outro lado. Então, 11,2 menos 5,2 é igual a N menos 1 vezes 0,6. Ora, 11,2 menos 5,2 é 6, né? 11,2, 5,2. 0, 11 menos 5, 6, cortou aqui, ó. Então, isso aqui dá 6. Agora é com você. O próximo passo que eu faria agora é pegar esse 0,6 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que N menos 1 é igual a esse 6 dividido por 0,6. Ora, 6 divididos por 0,6, né? 6 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 6 divididos por 6 décimos, né? 6 décimos. Como é que eu faço essa continha? Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Corto 6 de cima com 6 de baixo, dá 10. Então, esse resultado, N menos 1, N menos 1, dá 10. Passo menos 1 para o outro lado, chego à conclusão que o N é 10 mais 1. O N é 11. Muito cuidado agora. Porque eu não estou afirmando que se passaram 11 anos. Significa que passaram 11 períodos. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Vamos voltar para a nossa tabela. Quando a gente observa, a tabela organiza o ano de 4 em 4 anos, aumentando os anos de 4 em 4 anos. Então aqui eu tenho uma nova PA. Eu tenho uma nova PA, porque eu estou afirmando que o primeiro termo é 1995, o segundo termo é 1999, o terceiro termo é 2003. Então é uma PA onde o primeiro termo é 1995 e a razão dessa PA é 4. Esse cara é o primeiro termo, esse cara é o segundo, esse cara é o terceiro, esse cara é o quarto, e o que eu quero encontrar é o 11º termo desta PA que eu acabei de sinalizar. Então, na PA, que tem lá 1995, 1999, etc.,
Eu sei que o primeiro termo é... Vou mudar aqui, B1, né? Eu sei que o primeiro termo é 1995. Primeiro termo. E eu sei que a razão dessa PA é igual a 4. As coisas vão aumentando de 4 em 4. E eu quero encontrar, observa, o 11º termo. Então, eu quero encontrar o B11. Termo geral de novo. B11 é igual a B1 mais 11 menos 1, mais 10 vezes a razão. 10 vezes R, então. Então, B11 vai ser, quem é B1? 1995. Mais 10 vezes a razão. Quanto é a razão? 4. 10 vezes 4, 40. Somado a 1995... Dá para botar aqui, meu diretor? Melhor subir, não? Subir? Você falou, tá falado. Quarenta mais 1995. 2035. Correto? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver qual é a letra que fala disso. Letra D. É letra D, né, meu diretor, que eu falei? Aqui, né? Diferente da outra questão, você teve mais aspecto técnico, né? Você teve que fazer 2 vezes 2 progressões aritméticas. Uma para encontrar o valor do N e outra para encontrar o ano. São 2 PAs. Se você der uma olhadinha, como é que está o nosso tempo aí, mestre? Estamos estourando, né? Se você observar, pessoal, volta aqui a tabela. Você tem de fato 2 PAs. Uma remetente aos anos e outra remetente ao tempo de estudo. Então, por isso que eu fiz 2 PAs. Beleza? É hora do seu print time. Enquanto você printa, eu fecho aqui as últimas perguntas. É possível fazer por média aritmética, mas eu precisaria dar essa matéria de médias para a gente... Não dá para fazer por regra de 3, a não ser que você não trabalhe diretamente com a questão, você trabalhe com a variação dos termos, aí sai em PA. O que mais? Ele perguntou de onde saiu 70%, estava na questão. Estava na questão. O 70% é 70% do termo. Só isso mesmo. Só isso? Fechou. Beleza, então. Pessoal, são 8 questões, né? São 8 questões. Você joga para mim, meu diretor? Ah, tá tranquilo. Então, enquanto isso, eu vou falando. Se você observou, são 8 questões, eu fiz 2, né? Então, a ideia é que você faça as outras 6. Eu vou postar no meu Instagram, não hoje, durante a semana, eu vou postar o gabarito de todas as outras 6 questões que eu não fiz. Vou postar o gabarito comentado em PDF. É só você acompanhar lá o meu story que você vai ver lá isso. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência com seu velhinho, muito obrigado pela audiência. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.